Existem dois níveis de questões que temos de enfrentar para encontrar a conexão entre ambos. A um lado, estamos enfrentando, em última instância, de fato, dois conjuntos diferentes de axiomas. Um é o conjunto de axiomas adotado pelos que dirigem a política atual do Fundo Monetário Internacional, FMI, ou do imperialismo britânico, os que impelem a extensão maçônica estadunidense do imperialismo britânico, o rito escocês da maçonaria, pelo menos nos níveis superiores, e os católicos corruptos dos Estados Unidos, que são parte do mesmo esquema. Mas o que enfrentamos é a oligarquia, uma elite governante formada não apenas por seres humanos, mas por famílias poderosas que existem na forma especial de corporações ou companhias, o que significa que a estrutura corporativa sobrevive à morte dos membros da família e, assim sendo, as corporações ou companhias são quase imortais. Estas estruturas corporativas sugam o sangue da sociedade mediante várias formas de prática da usura, como as grandes fundações filantrópicas que sugam o sangue da economia para obter os fundos com os quais praticam a sua benemerência para modelar o pensamento das universidades, modelar a cultura, controlar as instituições e a política interna e externa de países como a Inglaterra e os Estados Unidos. Assim sendo, a questão axiomática de fundo é essa oligarquia. Como qualquer conjunto de axiomas, este conjunto particular de axiomas inerentes à oligarquia gera teoremas. Do mesmo modo que os axiomas da geometria geram os teoremas da geometria. E os teoremas se desenvolvem em resposta a circunstâncias determinadas e guardam certa ordem entre si, mas são, mais ou menos dedutivamente congruentes com os pressupostos axiomáticos fundamentais. Temos, portanto, que essa é a forma encontrada para entender a complexidade da política de Londres, Washington e Nova York, orientadas de modo especial contra as nações da América do Sul, o que inclui a destruição literal do Estado Nacional soberano como instituição. Para este fim, a destruição das Forças Armadas se apresenta claramente como um passo necessário. O que enfrentamos é uma oligarquia que pertence à tradição da sociedade Thule, a sociedade secreta que deu origem a Adolf Hitler. Esta oligarquia classificou os povos de origem mediterrânea, os negros e os orientais, como seres aptos para serem ilotas, como uma espécie animal em nível de sociedade inferior à dos eleitos, às sociedades dos brancos do norte ou anglo-saxões, por assim dizer. Seu objetivo é axiomático: exterminá-las pelo aspecto tecnológico, particularmente, eliminar a prática da ciência e da razão entre estes povos, para reduzi-los a ilotas, como os escravos de Esparta ou os personagens das paródias de Jonathan Swift sobre os britânicos do início do século XVIII, qualificando como yahoos as classes baixas da Inglaterra incapazes da fala, analfabetas, humanoides, assemelhados a babuínos governados por cavalos, ou talvez pelos traseiros dos cavalos, a aristocracia britânica. O objetivo é reduzir a inteligência, eliminar o autogoverno dos povos de origem mediterrânea, os negros ou outros de pele escura, e regular-lhes o número, assim como a oligarquia espartana assassinava os ilotas, a fim de limitar-lhes o número à quantidade desejada. Uma vez que se entenda isso, este derivado imediato das suposições axiomáticas da oligarquia ou do paganismo, compreende-se completamente tanto o aspecto essencial das atrocidades perpetradas pelos anglo-americanos contra os países da América do Sul, o motivo pelo qual os bolchevistas pertenciam ao mesmo campo filosófico e, em última análise, ao mesmo campo estratégico dos banqueiros anglo-americanos do Ocidente. Não existe diferença moral alguma entre a oligarquia da Grã-Bretanha e dos Estados Unidos. Essencialmente, a oligarquia ligada ao rito escocês da maçonaria e ao bolchevismo nunca existiu. Filosoficamente, ambos significam essencialmente o mesmo. E é apenas enganar os incautos sugerir que em algum momento a oligarquia anglo-saxã tenha sido boa porque, no caso, lutava contra a ameaça bolchevista. Isto é pura invenção. Ambos representam essencialmente a mesma postura filosófica.
Ao nível dos teoremas, existiam, sim, diferenças que poderiam ter resultado em uma guerra termonuclear, embora houvesse um acordo entre os dois conjuntos de superpotências, desde os dias em que Churchill e Roosevelt se reuniram com Stalin em Yalta. O Brasil e o controle civil das Forças Armadas. No Brasil, a ofensiva para submeter os militares ao chamado poder civil teve a sua primeira tentativa séria durante o governo do presidente Fernando Collor de Mello, que obedecia cegamente aos desígnios da nova ordem mundial, então encabeçada pelo presidente George Bush. Todavia, coube ao presidente Fernando Henrique Cardoso, membro fundador do Diálogo Interamericano, uma das instituições chaves do complô antimilitar, mudar a orientação da política de segurança nacional brasileira, submetida a constantes ataques por parte dos desmilitarizadores. Em novembro de 1996, após a reunião de Bariloche, o governo brasileiro deu a conhecer a sua nova política de defesa nacional, em um documento vago e genérico. Como comentou na ocasião o jornal O Estado de São Paulo, pela primeira vez na história do Brasil, um governo e, ademais, civil, fixou diretrizes claras e públicas para as Forças Armadas, deixando claro que está consolidada a subordinação dos militares ao poder civil. O aspecto mais grave da nova política é que ela acaba com a doutrina de segurança nacional brasileira, baseada no binômio segurança e desenvolvimento. Ou seja, sob a perspectiva globalista do governo, as Forças Armadas são transformadas, de fato, em um mero corpo de vigilância submetido aos vai-e-vens políticos internos e externos, afastando-se de seu compromisso histórico fundamental de partícipe da construção da soberania econômica e nacional, e até mesmo de seu papel igualmente histórico como poder moderador. Desvinculadas do desenvolvimento econômico, científico e tecnológico como eixo de uma política de defesa nacional, as Forças Armadas ficam limitadas às ações estritamente militares e à participação nas missões militares unimundistas da ONU. Retorno ao século XIX. No que pese a resistência encontrada pelo complô, os planos da oligarquia anglo-americana têm avançado quase cronometricamente e os inimigos do Estado Nacional Soberano têm ganhado terreno. Em toda a Ibero-América, as economias nacionais se desintegram sob o látego da chamada globalização, eufemismo que mal disfarça a submissão das economias nacionais aos ditames de um sistema financeiro mundial regido pela usura, ou seja, uma nova forma do mais cru colonialismo. Particularmente a partir do governo de George Bush, que em aliança com sua parceira britânica Margaret Thatcher desatou a insânia livre-cambista por todo o mundo, a Ibero-América tem perdido as suas empresas estatais, inclusive aquelas consideradas de interesse estratégico para seus países, e está a ponto de perder totalmente o controle de seus ricos recursos naturais. No Brasil, o governo de Fernando Henrique Cardoso esteve decidido a entregar o complexo mineiro industrial da Companhia Vale do Rio Doce e outras ricas reservas de minerais estratégicos às empresas de mineração da Commonwealth. Em nome de uma resposta modernidade que nos assegura um século XXI, na realidade o que estamos presenciando em toda a região é um retorno ao mais puro colonialismo do século XIX, particularmente em sua faceta britânica. Esse não é um abuso de retórica ou um paralelo abstrato. A guerra contra os Estados nacionais soberanos é dirigida com os métodos e por instituições que executam a geopolítica do Império Britânico. Com o desmantelamento das Forças Armadas e a supressão do princípio de autoridade central, dirigimos-nos a um novo processo de baldação do hemisfério ocidental, semelhante ao ocorrido com as ex-colônias americanas da Espanha nas primeiras décadas do século XIX, por maquinação da própria Inglaterra, com o propósito explícito de obstaculizar-lhes o desenvolvimento autônomo com a imposição de sua doutrina do livre comércio. Os círculos de apoio político do Império Britânico têm desatado o que o establishment oligárquico considera um terrorismo étnico, empregando a arma do indigenismo promovido e sustentado do exterior pelo aparato unibundista da ONU, que conduz suas ações por meio de uma pleiade de ONGs. A história do projeto antimilitar.
Os planos do inimigo estão claramente definidos. O que se vislumbra mais adiante é um exército mundial. Anunciou alegremente em 29 de março de 1993 Paul Volcker, presidente estadunidense da Comissão Trilateral, na reunião anual deste destacado órgão de planejamento estratégico do establishment anglo-americano. Os trilateralistas aprovaram grande parte de suas deliberações, sob a forma de esmagar a resistência à criação de um exército das Nações Unidas. O próprio Volcker anunciou que estava conseguindo financiamento para o projeto do Exército Mundial. Em 1979, como presidente do Sistema da Reserva Federal, o Banco Central Privado dos Estados Unidos, ele iniciou premeditadamente o que ele próprio chamou de desintegração controlada da economia mundial, elevando a níveis insólitos as taxas de juros primárias nos Estados Unidos. O objetivo desta política foi claramente enunciado pelo presidente do Citibank, John Reed, em declaração feitas em 1990 à revista brasileira Veja. Países têm desaparecido da face da terra. O Peru e a Bolívia desaparecerão, disse Reed. Os banqueiros declararam uma guerra global contra todos os princípios da civilização cristã ocidental, nos quais a ordem mundial se baseou nos últimos 500 anos. As premissas básicas do projeto antimilitar são as seguintes. 1. Que permanecerá sacrossanto o domínio do Fundo Monetário Internacional, FMI, sobre a economia mundial. Em outras palavras, que toda a atividade econômica seja regida pela usura e por seu companheiro inseparável, o malthusianismo. 2. A soberania saiu de moda. É um conceito obsoleto, substituído pelo globalismo da chamada era pós-moderna. Não se trata aqui de um pequeno ajustamento da ênfase dos eventos internacionais, mas tem uma dedicação total à eliminação do próprio Estado Nacional como forma de organização social da vida humana. 3. O comunismo está morto, o que deixa como única potência mundial a combinação anglo-americana, a inteligência britânica no comando da força estadunidense. Todas as nações têm de se adaptar a este mundo dominado por uma única superpotência e, portanto, ninguém necessita de instituições militares nacionais. O lugar da Ibero-América neste esquema é assimilar-se aos Estados Unidos em sua economia, governo, cultura e estrutura militar. Como se pode demonstrar, esses três pressupostos são falsos, mas têm logrado a aceitação pública por conta de sua repetição constante pelos meios de comunicação. Além disso, o projeto já pode avançar até onde se encontra devido à covardia e à avaliação de suas pretensas vítimas, embora os pretextos para a inação tenham variado. Alguns aprovam, dizendo que a desmilitarização só poderia ocorrer a outros, que em seu país e suas forças armadas são suficientemente fortes para não ser afetados. Outros dizem poder tolerar uma parte de tal política, porque poderiam com ela obter uma participação melhor que seus vizinhos na nova ordem mundial. 1982, o lançamento do projeto. O projeto de desmilitarização da Ibero-América foi estabelecido oficialmente como política dos Estados Unidos a partir da grande crise de 1982-1983 nas relações hemisféricas. Em 1982, duas importantes instituições políticas e econômicas das Américas foram golpeadas por duas ondas de choque sucessivas: a Guerra das Malvinas, de abril a junho daquele ano, e a eclosão em setembro da crise da dívida externa ibero-americana, com a declaração do então presidente mexicano de uma moratória à dívida deste país. Embora poucos se dessem conta naquele momento, os dois acontecimentos guardam íntima relação entre si. O primeiro golpe desintegrou os arranjos militares sobre os quais, durante décadas, haviam se baseado as estratégias de defesa ibero-americana. O impacto da decisão estadunidense de apoiar a Grã-Bretanha em sua guerra contra a Argentina ia além da injustiça de sua repulsa aos méritos históricos evidentes das pretensões territoriais argentinas sobre as Ilhas Malvinas, ocupadas ilegalmente por força britânica desde 1833. Ao fornecer à Grã-Bretanha, potência extracontinental, as informações e meios militares para travar a guerra contra a Argentina, os Estados Unidos violaram um compromisso solene contraído com a Argentina em virtude do Tratado Interamericano de Assistência Recíproca.
Essa traição transmitiu uma clara mensagem a todos os países signatários do tratado. Anos mais tarde, em 1991, esta mensagem seria enfatizada de modo cortante por Luigi Einaudi, importante funcionário do Departamento de Estado, em um seminário realizado no Centro Woodrow Wilson, em Washington. Segundo ele, foi na Batalha das Ilhas Falkland, Malvinas, que ficou demonstrado que a grande aliança mitológica dos Estados Unidos com o resto do hemisfério é exatamente isso: mitológica. O falecimento repentino do Tratado Interamericano de Assistência Recíproca nas mãos dos Estados Unidos também colocou de imediato a todos os países das Américas a questão sobre que sistema de alianças deveria substituí-lo e em que hipótese de defesa nacional. As potências anglo-americanas já tinham pronta a sua resposta, aproveitando a crise para propagandear o estabelecimento de um governo completamente supranacional sob a doutrina de uma presumida segurança democrática coletiva. Mas, para os patriotas da Ibero-América, a Guerra das Malvinas e a crise subsequente indicavam coisa muito diferente e novamente despertaram o sonho histórico de uma Ibero-América forte, independente e integrada. Enfim, uma pátria grande. Na